13 de junho de 2025, nesta sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos diariamente para ouvirmos a palavra de Deus, colocarmos a palavra em nossa vida. E quando a igreja celebra também os santos, nós refletirmos a vida dos santos, o testemunho que eles nos deixaram, né? Esses santos. E hoje nós celebramos Santo Antônio de Pádua. Uma alegria, meus queridos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, hoje então celebramos Santo Antônio de Pádua. De Pádua, porque Santo Antônio faleceu na cidade de Pádua, ou também chamado Padova, né? Que é uma cidade da Itália. E também é chamado Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasceu em Lisboa, que fica no país, em Portugal, né? Sempre houve essa rixa, né, por ser um santo tão importante. Os portugueses dizem que é Santo Antônio de Lisboa, né? Os italianos, não, é Santo Antônio de Pádua. São João Paulo II, quando visitou Lisboa, ele fez uma proposição ali que foi muito assertiva, né? Santo Antônio nem de Lisboa, nem de Pádua, nem de Pádua, né? Mas Santo Antônio do céu, porque é um santo que se voltou para as coisas do alto. Então, essa colocação de São João Paulo II, enquanto o Papa foi visitar lá, foi perfeita, né? Enfim, mas aqui no Brasil nós conhecemos, inclusive está inscrito no texto da nossa conferência, como Santo Antônio de Pádua, né? Nasceu no ano de 1195 e depois morreu no ano de 1231. Então viveu ele na transição do século XII para o século XIII. O seu nome de batismo era Fernando. E aos 19 anos de idade, jovenzinho, ele ingressou na ordem regular dos agostinianos. Depois, por um acontecimento dos agostinianos, ele vai passar para a ordem dos franciscanos. E por que aconteceu essa mudança, né? Diz a tradição que aconteceram vários fatos, né? Dentre eles dois, os que mais se destacam. Primeiro que em um certo dia, alguns frades franciscanos bateram na porta do convento do Frei Fernando e pedindo comida. Viviam da providência de Deus, pediam alimento, não acumulavam, mas se preocupavam somente com o pão de cada dia, de maneira muito concreta. Isso chamou a atenção do Frei Fernando, agostiniano até então, né? Depois aconteceu um outro fato que foi o mais relevante e é o mais conhecido. Santo Antônio, ele conheceu os 5 mártires franciscanos, inclusive esses mártires são celebrados no dia 16 de janeiro, São Berardo e seus companheiros mártires, né? Esses mártires passaram por Portugal, mas eles foram martirizados, assassinados, mortos em Marrocos, quando lá foram anunciar o evangelho. Então, foram mortos por muçulmanos, né? Isso também chamou muita atenção de Santo Antônio. Percebeu que nesse lugar, em Marrocos, se fazia muito necessária uma evangelização, né? E o sangue desses mártires, que tão conhecidos por Santo Antônio, acabou despertando nele o desejo de ir como missionário para Marrocos. Por isso ele ingressa na ordem franciscana, inclusive aí recebe a mudança do seu nome, do Frei Fernando, que era o seu nome de batismo, passa a ser o Frei Antônio. E agora, enquanto franciscano, ele tem a possibilidade de ir a Marrocos, realizar o seu sonho de ser
missionário, nesse lugar que precisa de Deus, nesse lugar que martirizou esses santos que ele tanto admirava, né? Ele tenta, mas não era o projeto de Deus para ele que ele fosse evangelizador desse lugar. Ele até chega lá, vai até lá, mas acontecem diversas coisas, coisas que favorecem que ele retorne para a Europa, né? Primeiro, que ele fica muito doente quando chega lá, e o superior da ordem manda que ele retorne, ele precisa voltar para a Europa, não pode ficar doente aqui. Então, ele deve voltar. Depois, quando ele tem que voltar para a Europa, acontece uma grande tempestade, a tempestade leva a todos aqueles que estavam no navio exatamente para a Itália. E ali ele fica, né? Então a gente percebe que é a providência de Deus que quer levá-lo até a Itália. E ali ele se torna um grande evangelizador, um grande pregador, um conhecedor exímio das Escrituras, né? Um teólogo fantástico. Diz até uma história que quando as pessoas, por se incomodarem com a palavra de Deus, não mais ouviram Santo Antônio, os peixes se juntaram em certo acontecimento num lago e de maneira muito visível começaram a escutar a pregação de Santo Antônio. Olha, tamanha santidade desse homem, né? E tem tantos relatos que mostram o poder da espiritualidade desse santo. Então, depois Santo Antônio na piedade popular vai ser o santo dos objetos perdidos, o santo casamenteiro e tantas outras coisas na piedade popular que vão se erigindo sobre a personalidade de Santo Antônio, né? Mas muito mais do que ser um santo casamenteiro, como popularmente é conhecido, Santo Antônio é um modelo de sacerdote, minha gente. Um homem que amava as Sagradas Escrituras, que amava a doutrina da igreja, que pregava a verdade, a pregação dele era perfeita. Então, para nós padres, celebrar Santo Antônio é de fato um momento propício para nós autoavaliarmos como tem sido nossas pregações, né, diante desse santo tão inteligente, né? Se nós temos nos preparado bem, ou temos feito as coisas de qualquer jeito. E também aqueles que pregam em nome da igreja, os pregadores, os catequistas, para se despertar nessa ocasião, nessa celebração, na memória desse santo, uma autocrítica diante daquilo que nós realizamos, né? E Santo Antônio pregou na Itália, me parece que até no sul da França, enfim. Então, peçamos hoje a intercessão de Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, que ore por nós, por nossas famílias, por nossas causas. Queridos, sextou! Nós vamos agora proclamar a leitura que a igreja nos propõe nesta 10ª semana do tempo comum. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não os desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal.
Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça, em um número maior de pessoas, faça crescer a ação de graças, para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, este capítulo 4 do 2 Coríntios, é um capítulo fantástico, né? É um texto maravilhoso. Primeira coisa para nós refletirmos é o fato de nós assumirmos a nossa pequenez, né? O texto começa o versículo 7, do capítulo 4, perdão. Nós trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Meus queridos, Deus e todos os dons que dele provém são maravilhas, são perfeições descidas dos céus e pela benignidade divina derramada sobre nós, em meio à nossa incapacidade, impossibilidade de conter e de retribuir a tudo aquilo que nós recebemos, né? Nós temos que ter na consciência, queridos, que todos nós somos indignos, somos, de fato, não merecemos, né? Somos indignos de receber a Deus e aquilo que Deus nos oferece. Isso é importante, parece uma coisa redundante, né? Nós somos vasos de barro, né? E o tesouro que nós trazemos dentro de nós é algo incomensuravelmente impagável, irretribuível, né? Parece uma coisa redundante, mas tem muita gente por aí, né? E pessoas que congregam a igreja, né? Que atribui a si mesmo tantos méritos por causa dos seus esforços, né? Por causa da sua vida reta, entre aspas. Olha, minha gente, presta bem atenção. Se nós estamos em estado de santidade ou estado de graça, o mérito primeiro é de Deus. Porque sem a iniciativa divina, nós já estaríamos condenados ao inferno. A gente tem que ter consciência disso. E outra coisa, se você na sua vida não tem motivo de queda e tem levado uma vida digna, uma vida reta, é porque Deus te agraciou com isso. Tem que colocar isso na cabeça, porque quando a gente começa a exaltar as nossas próprias iniciativas, a gente sempre vai fazer em detrimento de outras pessoas que encontram na sua caminhada dificuldades. E olha, tem sempre gente o tempo todo julgando as pessoas, condenando as pessoas, comentando alguma coisa sobre algo frágil em alguém. Perceba na sua vida que também tem fragilidades. Eu acho, sabe, minha gente, a dinâmica de Deus é fantástica. Eu como sacerdote, eu já vi isso que eu vou falar para vocês agora. Pessoas que têm a família, por exemplo, tudo certinho, tá tudo perfeito. Né? O papai, a mamãe, os filhinhos, os netos, os bisnetos, tá tudo perfeito. E aí essa pessoa, por ter uma caminhada firme, por ter conseguido construir uma família bonita, por ter conseguido êxito, né, na sua vida profissional, na sua vida, enfim, em todos os âmbitos, essa pessoa se torna uma pessoa soberba. E ela começa a enxergar defeito nos outros e a apontar as pessoas que não tiveram tanta sorte que ela. E o que Deus faz, geralmente, quando acontece isso?
Deus sempre permite alguma coisa que vai, entre aspas, estragar a perfeição dessa família, para essas pessoas poderem perceber que, no fundo, elas não estão no comando de nada. E que todos nós temos defeitos e somos pequenos diante de Deus. Todos nós, né? Então, eu poderia citar alguns exemplos aqui, mas eu não vou fazer, porque pode ser que acabe citando alguém e, enfim, que esteja escutando. Mas presta atenção. Eu vou fazer uma pergunta para você. Na sua família tem coisas que você mudaria e que você faria diferente? Tem coisas na sua família que não é do jeito que você sonhou, que você planejou? Muito bem. Parabéns. Sabe por que Deus permitiu? Para você se perceber que você precisa de Deus e que a sua família também não é tudo lá grande coisa, perto da santidade que Deus merece. Então, precisando de Deus, o que nos resta é buscá-lo. Pode ser que até que você que esteja ouvindo seja até uma pessoa santa já, perfeita. 7ª morada de Santa Teresa de Ávila. Mas a sua família com certeza não é. Então arregaçar as mangas, né? Abaixar a cabeça, o nariz e perceber, eu também, minha família é um vaso de barro que a qualquer momento pode quebrar. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Olha que leitura fantástica. Todos nós somos vasos de barro. Todos nós. Né? E Deus é essa joia preciosa que é colocada dentro de nós. Nós não merecemos Deus. Por mais esforço que nós fazemos, mesmo quando nós nos esforçamos e conseguimos vencer o pecado, ainda assim nós não merecemos, porque Deus é muito mais valoroso, valioso, num preço impagável. Temos que ter essa consciência. Temos que ter essa consciência. Né? Esses dias veio uma pessoa, padre, como que faz quando tem gente na paróquia que não está podendo comungar, que não pode comungar e não sei o que. Teve uma pessoa que veio falar, eu falei, olha, não tem problema, deixa, cada um cuida da sua comunhão. Vai chegar um dia que vai ser um tema de uma homilia, essa pessoa vai ouvir, ela vai perceber que Deus a chama a se preparar melhor antes de comungar. E ela mesma vai perceber e ela mesma vai fazer por conta. Para de ficar olhando os outros. Não é? Todos nós somos indignos, minha gente. Mesmo quem tem uma vida social, canônica, vamos dizer assim, regular, certa, também é indigno de receber o Santíssimo Sacramento. Todos nós. Eu não estou dizendo que não deve existir regras e que não precisa seguir mais regras. Espero que vocês não interpretem errado. Eu estou dizendo que que a gente não pode achar que aqueles que estão longe do sacramento são inferiores a nós, e não são. Eu vou dizer uma coisa a vocês. As procissões de comunhão que tem nas missas em tantas igrejas por aí, tem muita gente canonicamente permitido a comungar, que comunga, e que é menos digno de comungar do que aqueles que canonicamente e publicamente são impedidos do sacramento. Eu digo com propriedade porque eu tenho confissão. Então, todos somos vasos de barro. Todos. Então, qual a diferença de um e de outro daquilo que eu acabei de dizer? A diferença é que uns têm pecados públicos e outros não. Quem não tem pecado público não tem mérito nenhum diante daqueles que têm. Tudo vaso de barro. Todos nós somos. Precisamos entender isso. Quando a gente entende isso, a gente para de ficar condenando os outros. A gente olha mais para a gente mesmo e a gente percebe que nós percebemos que nós somos todos iguais, frágeis. Às vezes as pessoas têm medo um pouco de receio, né? De confessar, né?
Quando as pessoas ficam tremendo muito, um certo tremor interior sempre dá, até mesmo eu quando vou confessar, né? Mas tem gente que fica desesperado. Eu falo, olha, pecado é tudo igual, só muda o endereço. Só muda o endereço. Pare de ficar com frescura. Né? E é bem verdade, minha gente. É bem verdade. Eu não me escandalizo mais com o pecado de ninguém, porque é tudo igual. É tudo igual. Né? Muda alguma coisa ou outra. E o desafio de viver a santidade é igual para todo mundo. Tudo bem, todos somos vasos de barro. E está tudo bem. Assumir isso. Porque fica aquele tabu, sabe? De uma pseudo-santidade que não existe. A verdadeira santidade se busca por primeiro, né? De que maneira? Se assumindo o vaso de barro, se assumindo o pecador. Depois o texto, assim, só esse primeiro versículo desse capítulo 4, que é o 7º que foi lido, para mim já é maravilhoso. Trazemos esse tesouro em vasos de barro. Por quê? Para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Por que Deus permite, às vezes, acontecer algumas coisas na família? Por que Deus permite acontecer algumas situações de escândalo, às vezes até mesmo dentro da igreja? Por que Deus permite, às vezes, algumas escorregadas, até mesmo dos pastores da igreja? Né? Por quê? Sabe por quê? Para que nós reconheçamos que o poder, a santidade vem de Deus e não de ser humano. Deu para vocês entenderem? É isso, minha gente. É isso. Né? Agora tá em moda um seminarista, ex-seminarista, né? Um ex-seminarista que escreveu um livro, né? Não sei se vocês acompanharam. Escreveu um livro falando de padres, dos erros dos padres, né? Falando de padres homoafetivos e das coisas que aconteciam. Eu não li o livro e nem vou comprar para não dar ibope, sabe? Não sei se fala também da questão de dinheiro e tantas outras coisas, né? E é um comentário, né? É um comentário. Eu vou dizer para vocês o que eu penso, minha gente. Quer comprar, ler? Olha, você vai dar dinheiro para esse cara. Né? Eu não sugiro fazê-lo. Incentive, compre coisas que construam, que edificam. Se ele está falando ali o pecado de um monte de padre, alguma novidade? Estou sendo bem franco com vocês. Todos os membros da igreja são vasos de barro. E alguns quebram. E Deus faz o que com esses? Pisa o vaso de barro? Destrói? Joga no lixo? Não, minha gente. Deus recolhe caco por caco. Ele cola. Ele lixa. Ele inverniza. E ele torna o vaso quebrado, espatifado no chão, um vaso reconstruído, de tal modo que as pessoas passam a olhar aquele vaso e nem percebem que aquele vaso um dia se espatifou a ponto de quase desaparecer. Deus faz isso. Só que eu e você, às vezes nós temos uma conduta diferente de Deus, julgando, querendo macerar, querendo eliminar aqueles que erram. Esse ex-seminarista que escreveu esse livro está tentando fazer isso. Pegando os vasos trincados, quebrados, aniquilados, como diz a leitura de hoje, e mostrando que a igreja é constituída por vasos trincados. E qual a novidade? Qual a novidade? Qual a novidade? Desculpa se escandaliza essa palavra. É porque às vezes a gente vive num... a gente entra dentro de um casco e a gente quer construir uma religiosidade, né?
uma religiosidade fictícia. Você é frágil, eu também sou. Você é frágil, eu também sou. Todos somos. Se nós estamos numa vida de seriedade, se nós vivemos com integridade, se o nosso nome traz certo respeito, se o nosso trabalho é sério, é condigno, isso é dom de Deus. Louvado seja Deus e não louvado sejamos nós. Louvado seja Deus, tudo é graça dele. Se hoje eu estou bem, sou um exímio pastor, né? Sou sério, tenho méritos, amanhã eu posso escorregar e cometer uma atrocidade, e ainda assim eu continuo sendo amado por Deus. Eu continuo sendo amado por Deus. Minha gente, a coisa é séria. Tem muita gente hipócrita na igreja. Muita gente hipócrita. Muita gente hipócrita. Eu estava conversando com uns amigos padres sobre esse livro, né? E que nenhum leu, né? E olha, quem tem fé mesmo, e a gente tava falando, nossa, isso aí vai acabar escandalizando pessoas, né? Eu falo, olha, se um católico tem fé de verdade e compreende o que é a igreja católica de verdade, se é uma pessoa sólida na fé, pode ler esse livro e qualquer outra situação e outras coisas que venham depois dele, que vai continuar com a fé inabalável. Porque, minha gente, quem tem uma vida de profundidade de fé, a primeira coisa que sabe fazer é perceber-se vaso de barro e perceber que todos os outros são. Por isso que a gente precisa rezar uns pelos outros. Por isso que nós precisamos rezar primeiro pelos pastores da igreja. Olha, o demônio quer destruir a igreja por meio da imagem de Cristo cabeça, que são os pastores. Nós precisamos defender, amar os pastores. Né? E a gente vê, olha a gente convive com muita gente ama o sacerdote. Mas a gente percebe também muito despeito, muita indiferença, muito desamor, muita crítica injusta, muita falta de acolhimento do sacerdote. Enquanto devia estar rezando, devia estar apoiando-o. Olha, isso vale para padre, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Né? E olha, o texto continua, é um texto maravilhoso, não dá nem tempo da gente comentar tudo, mas olha, minha gente, nós somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Ou seja, aconteceu alguma coisa ruim aqui, daí a pouco aconteceu alguma outra coisa ruim. Esses dias uma pessoa querida, né? Muito querida, uma familiar ficou doente, daí a pouco a própria pessoa ficou doente, e daí a pouco aconteceu mais alguma coisa, e a pessoa me disse, padre, não estou aguentando, por que tantas provações ao mesmo tempo? É esse texto de hoje. Somos afligidos de todos os lados, mas não nos deixemos ser vencidos. Não perca a esperança e a fé. Não se afaste de Deus. Somos postos nos maiores apuros, mas sem perder a esperança. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, né? Não perca a esperança. Não perca a esperança. Olhe para frente. Creia que vai dar, você vai vencer, creia que vai dar certo. Somos perseguidos, mas não desamparados. Minha gente, nós podemos ser perseguidos em todos os lados, mas Deus está conosco. Somos derrubados, mas não aniquilados. Se nós caímos, pecamos, erramos, se algo não deu certo, levanta e começa de novo, porque Deus está conosco. Deus está comigo e com você. Derrubados, mas não aniquilados, destruídos, eliminados. Minha gente, Paulo disse, nós somos derrubados,
Paulo reconhece que ele caiu muitas vezes. Eu não sei aqui se ele quis dizer algo sobre seus pecados ou se ele passou alguma dificuldade, né? Mas isso vale para qualquer coisa, tanto para uma coisa quanto para outra. Levanta. Por toda parte sempre levamos em nós os mesmos sofrimentos mortais de Jesus, para que a vida de Jesus também seja manifestada em nossa natureza mortal. Então nós experimentamos em nós o que Jesus experimentou. Né? Agradecer a Deus porque Ele nos deu a oportunidade de recomeçar. E Ele vai conosco até o fim. Ele vai conosco até o fim. A morte age em nós, enquanto a vida age em vós. O que Paulo está dizendo? Ele está justificando o seu sofrimento. O sofrimento dele salva, beneficia a comunidade dele. Né? Maravilhosa essa leitura. Maravilhosa. Maravilhosa. Queridos, olha, eu tento pegar o texto bíblico e junto com vocês falar das situações da nossa vida mais concretas possível. Eu espero que não escandalize nenhum de vocês. Só que a gente precisa viver uma fé mais madura e mais pé no chão. É isso que nós precisamos viver. Que Deus nos ajude. Se estamos de pé, presta bem atenção nessas últimas palavras minhas. Se estamos de pé, é porque Ele está nos segurando pelas mãos. Porque senão estaremos prostrados na nossa miséria, na nossa pequenez. Não tenhamos dúvida disso. Sextou! Que Deus abençoe vocês, queridos, vocês que me acompanham pela Rádio Rainha da Paz, continuem conectados com a gente, escutando uma boa música católica. E você que me acompanha pelas minhas redes sociais, no YouTube, Facebook, o Instagram, não esqueça de curtir e de compartilhar essa reflexão para mais pessoas. Desejo a vocês um excelente fim de semana, sextou com muita alegria. Hoje é dia de Santo Antônio de Pádua, que Santo Antônio abençoe todos os namorados, os casais, vocês também que estão encalhados aí, esperando o amor da vida de vocês. Hoje é dia de rezar com força, hein? Aproveite, dia 13 de junho, só tem uma vez por ano, é hoje. Não esqueça de ir à missa celebrar essa memória tão importante. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.